42ª edição da Feira do Livro de Uruguaiana, 2018. Nós vamos conversar agora com a autora, que até a gente vai conversar sobre isso, que tem uma diferença entre escritor e autor, né? Aí eu vou fazer essa pegadinha para ela vai ter que me explicar bem o que é. Mas com a autora Alice Isabel Mazetti Dornelles. Alice, tu já tem uma boa experiência com escritas de contos. Outro dia, navegando pela internet, e não vai ter como tu fugir disso, encontrei uns contos teus, livros de contos digitais, né, e-books, na maior livraria do mundo, que é a Amazon. Mas eu vi ali uma faceta que eu não conhecia tua, que é os contos de mistério. De Halloween. Halloween, né? É um só. É um só. É um só. Sim. É. Tá. Aconteceu o seguinte, eu sempre fui muito de crônica, algum artigo, esse tipo de coisa. E eu nunca me imaginei escrevendo contos, embora goste. E quando surgiu a oficina da Valéria, já há algum tempo, eu vinha relutando, não, ano que vem eu faço, no outro ano eu faço, não sei o quê, até que esse ano deslanchamos, né? E não só eu. Eu também faço parte. Ele também. E o que aconteceu nesse meio de caminho aí de oficina literária, de criação literária, foi que uma amiga me convidou para participar de uma antologia, na verdade, em setembro, uma antologia para o Setembro Amarelo, chamada Cicatrizes na Alma. Que tem a ver com a questão da prevenção ao suicídio, né? Isso, exatamente. Ela me disse, Alice, tu tá fazendo oficina de criação, faz então, manda tal. E era para ser um livro só. E no final saíram dois e-books, né? Sim, e-books, Tu sabe que eu, assim, eu trabalho com edição de livros há 20 anos. Eu não separo, assim, livro de e-book, sabe? Eu acho que eles têm o mesmo valor. Assim. Para mim, né? Claro que para o senso comum, as pessoas parecem que dão mais valor ao livro impresso. Eu concordo contigo. Mas eu acho que o valor literário está no conteúdo. Exatamente. E, assim, o livro, claro, o livro impresso, ele é gostoso, né? Eu gosto de pegar o livro, ter o livro, aquela coisa toda de ir na livraria e tal. Mas o e-book, né? E o livro impresso, é como tu disseste, tem o mesmo valor. Por quê? O que está no seu interno, né? No conteúdo é o que vale, né? Aí, depois dessa antologia Cicatriz na Alma, no mesmo grupo, que é um grupo online, surgiu a ideia dos contos de Halloween. Halloween, foi isso que essa faceta eu não conhecia da Alice. E aí o pessoal fica estimulando a gente e tal, vou fazer. Na verdade, aí eram poucos, era limitado, então eu mandei 2 contos, eles colocaram 1, porque todo mundo acaba mandando 2 ou 3 contos, e aí... Sim, claro, né, tem um limite, claro. Aí é um conto de zumbi que ficou no... Então... e que tu deves ter lido, né? Eu quero saber o seguinte, assim, a gente sabe muito bem a diferença de um texto que é crônica e de um texto que é contos, né? Mas às vezes as pessoas não sabem essa diferença, né? O que tu poderia comentar a respeito disso? Até na própria construção também há diferença. Ele está me perguntando, mas ele sabe. Ele sabe. Mas a crônica, para mim, é o cotidiano. Nós estarmos aqui agora, conversando, e um de nós dois, ou os dois, chegarmos em casa
e contarmos esse ocorrido, encontro que esse teve fato, esse fato. né? É uma coisa corriqueira, né? Tu vê um fato acontecendo, tu conta. E o conto, como nós aprendemos juntos, né, César? Na Porque oficina. ele está me entrevistando, mas eu vou entrevistar ele Então, também. dois jornalistas conversando, é isso que dá. Nós participamos juntos disso, né? Eu já tinha lido alguma coisa, o conto é assim e tal. Mas o que nós aprendemos? Construir o conto. Tu pode escrever um conto em primeira pessoa ou terceira pessoa, tu pode ser o narrador ou alguém contando. Só que o conto, ele tem que ter um mistério, ele tem que ter um enredo, ele tem que ter personagem, tem que ter um fato principal e que tenha um desenlace surpreendente, de preferência, né? Claro. Ou ainda, ele pode ser alguém contando como se estivesse escrevendo uma carta, que, né, a Valéria nos explicou Ensinou, isso. claro. Tu pode imaginar que tu está contando um acontecido, mas só que é de forma diferente, né? E aí tu coloca nessa carta, aconteceu isso, o final também tem que ter um enredo, né? Agora eu vou perguntar. Pode perguntar. Eu não gosto de ser entrevistada. O César é de São Borja. São Borgense, César Brites. E ele é editor há 20 anos. Tá? Em 98 eu lancei o primeiro livro. Como editor, não autor, mas como editor. Tá. E o que eu queria saber é o seguinte... Até, aliás, o primeiro livro que eu publiquei foi do Ricardo Duarte. Isso. Teu cunhado, né? Sim, meu cunhado. E o que eu queria te perguntar em relação a ser editor e agora autor, porque a gente acho que começou falando dessa questão de autor e escritor, não terminamos, acho que já estamos em outro assunto. Como que tu te sente editor e agora autor, contista? Como que tu pretende direcionar essa tua carreira paralela? Vai se dedicar mais a uma ou a outra? Tu sabes, assim, que agora, como autor, assim, no papel de escrever um conto, né? Agora que eu estou entendendo os meus escritores, meus autores que participaram da editora, porque como editor, a gente tem uma visão diferente, ou diferenciada. A gente sempre olha, como editor, a gente também é empresário, então Sim. Tu olha o mercado, tu olha o que as pessoas vão aceitar, tu já vai ler um texto com senso crítico, Sim. Né? E há sempre uma pendenga, usando o termo nosso aqui, uma briga no bom sentido, do editor com o autor, porque o editor começa a adaptar. Podia ser assim, podia ser assim, quem sabe tira essa frase, troca esse termo. E o autor se ofende, porque aquilo ali saiu da alma dele, a criação dele, é um filho que ele tem, né? E aí o editor teima, mas pensa bem, tal. Então, é natural esse conflito entre o autor e o editor. Faz parte do processo do livro. Porque também o autor não vê esse lado do editor. O autor vê o lado criativo, né? Ele vê o lado criativo e da obra ali. Mas o editor também vê todo o outro lado, que é toda a apresentação da obra, o objetivo da obra, a divulgação, a capa, tudo. A questão de divulgação, o marketing. Tudo. Então, é uma construção que se faz juntos, mas que ao mesmo tempo nem sempre é uma relação amorosa, né? E eu acho até que quando há mais conflitos, o trabalho geralmente dá mais resultado. Né? Porque aí tu vai repensar alguma coisa, mudar ou não, convencer o outro a não mudar. Exato, E agora, como autor, em função da oficina da Valéria, que a gente está fazendo, e agora nós vamos lançar o livro amanhã. Sim, nós temos que falar sobre isso. E aí eu vi a Valéria mexendo nos textos. Vi, por exemplo, dois amigos nossos que têm muito conhecimento sobre história, nos sugerindo coisas, Sim. Né? E o meu primeiro ímpeto foi de brigar com eles. Brigar com eles. Não, olha o meu texto. O César brigando, eu não imagino. Imagina, olha só. Não, mas eu escrevi, vou deixar assim, eu pensando, né? Vou deixar assim.
vai me dizer para corrigir isso aqui? Imagina, capaz, né? Aí eu me dei conta que isso foi o que os autores fizeram a vida toda comigo, né? Como editor. E eu disse, puxa, eu tô fazendo o mesmo erro que eu sempre condenei, né? Sim. Então eu tentei ter uma mente mais aberta, assim, esconder as armas e deixar e ver o que vai acontecer. E aceitei as sugestões deles. Eu acho que o trabalho ganhou 10 vezes mais qualidade. Eu acredito agora, assim, um pouco entrando no assunto do nosso lançamento amanhã, que todo o trabalho da Valéria com os novos contistas e os veteranos que já fizeram oficina, ele está ficando assim cada vez mais primoroso. Primoroso até uma palavra que ela gostaria que a gente usasse. Porque a cada oficina, os que estavam já, que já sabem escrever, eles estão ali do lado da gente, eles estão mostrando, claro. Olha, isso aqui, essa palavra, essa frase, alguma coisa, né? E aí realmente tu tem que desarmar, claro, né? Para melhorar. E aproveitando, vamos falar do lançamento? Vamos, deixa eu te falar uma outra coisinha sobre esse assunto, muito interessante. Então, o meu conselho, assim, para quem está começando a escrever, que é uma experiência pessoal, é se desarmar, não se apegar muito ao texto, assim. Às vezes as pessoas escrevem e chegam para nós, editores, e não querem se desapegar aquilo, assim, sabe? Tem que se desapegar e lançar o mundo. E aceitar sugestões. Claro que nem tudo que se dá sugestões, o autor tem que aceitar, né? Se ele achar que está invadindo aquela criação dele, a criatividade dele, aí ele tem que botar um ponto, mas sempre olhar com os olhos assim, com a mente mais aberta para isso. E aí eu conto uma experiência pessoal. Eu fiz um conto que eu achei maravilhoso, que eu achei um dos melhores contos que eu fiz na vida, que não são muitos, eu sei que eu comecei a fazer oficina, e levei para o Ricardo Perajob ler. Até deixei assim, imprimir, escrevi um bilhetinho para ele. Ricardo, dá uma lida, vê o que tu acha e tal. E deixei embaixo do computador dele ali da diretoria de cultura. Aí no outro dia fui ali e estava ali o texto dele. Ele escreveu assim, ó, muito bom. Não, ele não escreveu muito bom, ele disse, conto bom. Muito bom já é demais, mas o Ricardo dizer que tá bom para mim já foi o máximo, né? Aí ele colocou, só tem 2 detalhes. E aí ele corrigiu 2 coisas interessantíssimas que estavam no meu texto, de erro histórico. Isso é uma coisa muito importante. Eu ia cometer um crime contra a história do Rio Grande do Sul, sabe? Eu acho que se eu chegasse a publicar o texto do jeito que estava, iam me expulsar do Rio Grande do Sul. Estou exagerando, claro, estou exagerando, mas no sentido assim de que o fato da gente pegar e pedir ajuda para quem tem experiência, quem tem história, quem já publicou livro, sabe? Isso vai nos ajudar muito a gente evitar erros, né? Essa questão, a Valéria, ela nos faz assim aprender, pesquisar, procurar as pessoas que têm conhecimento. E a gente tem boas pessoas no nosso entorno. Vamos começar assim. Nós temos apoio da editora Via Pampa, da Gráfica Universitária, que são parceiros na oficina. Na oficina, há muito tempo, né? Nós temos o Luciano de Cesares, que é nosso historiador, colega. Até e ele lançou até essa revista aqui, eu faço questão de mostrar. Colega de contos e historiador. E esse ano nós tivemos a participação do diretor de cultura. O Ricardo está participando do livro. Foi importante, palestrou, né, deu uma olhada num conto, no outro, uma ideia aqui, outra ali. Então, essa pesquisa histórica que a gente faz, que a Valéria nos orienta a fazer, é importante exatamente por isso, para a gente não cometer uma gafe, não cometer um erro, né? Porque fica muito feio depois tu pegar um livro. Imagina. E aí alguém que entende mais do assunto, mais que a gente, lê, vai olhar, nossa, mas isso aqui tá errado. Então é uma coisa que a Valéria não nos deixa cometer. Né? A nossa editora, os nossos orientadores, nossos colegas orientadores, porque né? o legal da oficina da Valéria
é que ela convida essas pessoas para participar da oficina, como o Ricardo, diretor de cultura, que tem muito conhecimento sobre a história da Uruguaiana, também o General Leal, que tem muito O conhecimento General também, Leal, né? que é o nosso O organizador. organizador Né? da obra. Então, a oficina da Valéria é bom em vários aspectos, especialmente por nos incentivar a criatividade, porque a Valéria é uma pessoa fantástica com relação à criatividade, né? A mente dela está sempre fervilhando, né? Sim. E ao mesmo tempo também ter esse lastro de pessoas que têm conhecimento. Sim. Né? Isso dá segurança para nós, né? Saber que o produto, o livro final é uma coisa que vai ser bem feito. Porque eu acho que eu não sei a primeira oficina que foi o Palavra Acesa, eu não posso emitir uma opinião nem falar porque eu não acompanhei. Já no Rastro do Tempo, o primeiro volume, eu sei que foi sobre personagens, né? Porque eu li, personagens históricos e pitorescos de Uruguaiana. E algum monumento, alguma coisa. Agora, o que ela fez esse ano? Ela seguiu, né, César? Ela seguiu com a gente, nós e nossos outros colegas, esse rastro no tempo e buscando cada conto tem ali um fato pitoresco, uma história que se escutou, uma inspiração nos poemas do Rilo, que nós nos inspiramos também nos poemas do teu conterrâneo, Apareceu Rilo. Conterrâneo de coração, né? Conterrâneo de coração, Então, o que a gente pode resumir para esse pessoal que está nos assistindo? A oficina, ela congrega mentes jovens. Eu, por exemplo. Novos contistas. Quem já fez oficina, que nós chamamos de veteranos. A nossa mestra, que é a Valéria, nossa editora, o apoio da gráfica, o Luciano, o General Leal, o autor convidado, que esse ano foi um Ricardo, ano passado foi diretor de cultura. E agora, no próximo ano, provavelmente será um outro autor convidado. Sim. E tudo isso gera muita coisa boa. Mas e como que eles vão saber dessas coisas boas? Sabe o que aconteceu comigo, assim, ó, eu queria poder escrever contos, assim, ficção. Eu nunca tive coragem de fazer isso, sempre escrever. A ficção de jornalismo, a gente escreve reportagens, escreve crônicas, né? Mas essa coisa da ficção a gente não se empolga. Aí eu pensei e fiquei sabendo da Valéria, da oficina dela, e disse assim, não, vou fazer a oficina, ver o que vai dar. Né? Na primeira semana que eu entrei na oficina, eu fui ler o Rastro do Tempo do ano anterior. Volume 1. Me deu uma coisa, porque assim, meu Deus, aonde que eu tô? Só trabalho bom, só escritores bons, os textos maravilhosos, eu nunca vou chegar à altura desse pessoal. Aí eu fui falar com a Valéria, tô preocupado, eu acho que eu não vou ter capacidade de desenvolver a oficina. E ela disse, não, tu vai seguir, tu não se preocupa, que nós vamos ter orientação, nós vamos trabalhar juntos, todo mundo juntos, uns ajudando os outros, e tu vai ver que no final tu vai conseguir. E modéstia à parte, eu acho que consegui, assim, sabe? Porque os dois trabalhos que eu publiquei, eu acho que são dois trabalhos bons, assim. Eu sei. Que eu sei porque eu acompanhei. E eu acho que são dois textos bons e que eu fiquei muito feliz e até às vezes eu olho e penso, será que fui eu que escrevi isso? Mas mas nós escrevemos. Os nossos colegas, nós escrevemos, são 48 contos, né? Porque são 24 colegas, 48 contos. Aí tem mais são mais de 48. Né? Sim, porque vai ter os convidados, né? O convidado, o escritor convidado, que é o Ricardo. O Luciano também tem e o General Leal. São muitos contos, bem construídos, histórias interessantes. E amanhã, né? Amanhã é o lançamento, então, olha só. Amanhã, às 20 horas, na Biblioteca Municipal, né? O livro vai estar à disposição lá para as pessoas adquirirem, pegarem 24 autógrafos, que tem que fazer isso, né? Pegar de todos os autores, né? E vai ter mais, porque a Valéria e também os convidados estarão lá. O General Leal, o Ricardo, né, também. Isso. E aí eu quero te perguntar
sobre os dois lados da ponte, Portunhol, por suposto que sim. É. Porque isso aqui também é um trabalho teu, da tua Sim, editora. da né? editora Conceito, é. Uhum. Então, fala um Esse, pouquinho sobre isso para nós. esse trabalho foi assim, Alice, ó. Nós fizemos uma oficina também de escrita criativa, mas usando a linguagem do portunhol, né? Que é a linguagem que nós usamos aqui em Uruguaiana, que o pessoal de Libres também usa, e é uma linguagem que é usada em toda a fronteira do Brasil, porque o Brasil faz fronteira com vários outros países, todos falam espanhol. Né? Então veio o facilitador orientador, que era o professor Douglas Diegues. Ele praticamente é um dos primeiros a pesquisar e publicar em portunhol. Ele chama de portunhol selvagem. Por quê? Porque na região onde ele mora, além do português e também do espanhol, se fala o guarani. Tem muitos índios naquela região. Qual é a região? Eu não sei bem te dizer qual é a fronteira, mas é a fronteira com o Paraguai, né? Deve ser ali. Eu sei. Alto Uruguai. Não, Alto Uruguai não, lá em cima. Do Paraná, Paraná. o Rio Paranazão, eu sei que é aquela fronteira com o Paraguai. E então ele escreve usando essas três línguas mescladas, o espanhol, o português e o guarani, que naquela região se fala e se lê e se entende. Talvez se nós fôssemos ler os livros dele, talvez alguma coisa a gente não entenderia por causa do guarani, né? Provavelmente, né? E então ele veio para cá e fez uma oficina com 10 alunos sobre isso, sobre escrever em portunhol. E foi legal, porque aí a gente tomou coragem de colocar poesias escritas em portunhol, crônica, uma coletânea contos, de contos, crônicas e poesia. Então, e são quantos autores? São 10. 10 autores? Não, perdão, são 9 autores. 9 autores. Eram 10 alunos, mas só 9 participaram da obra. Todos fizeram contos, crônicas e poesia? Não. Cada um escreveu o que mais lhe... Sua vocação. Sua vocação. Por exemplo, assim, eu escrevi contos e uma poesia que foi uma poesia de exercício na aula. Sim. Né, porque ele mandava que nós escrevêssemos poesia e alguma crônica, algum texto assim. Né? E a inspiração toda é em relação a que vocês estiveram com nós na outra oficina? Não, assim, ó, a temática era livre. Tá. Então a gente poderia fazer sobre qualquer assunto, desde que se usasse o portunhol. Tá. Né? E o livro é todo em portunhol? Todo em portunhol. E tem um dicionário para a gente entender? Não tem. A gente tem que saber portunhol. Tem que saber portunhol. Então a gente vai ter que estudar portunhol. Então, quem não sabe. vai ter que pesquisar o portunhol. Dia 15 às 19 horas, sábado. Vai ser lá no Sesc. Porque como a oficina foi no Sesc, e nós tivemos grande apoio do Sesc para realizar essa obra, então nada mais justo que ser lá no Sesc, né? Então, tá. O valor da obra, inclusive, teve subsídios, então a gente conseguiu fazer um valor bem acessível de R$15, né? E todo mundo está convidado, se quiser se aprofundar um pouquinho mais do portunhol, né? Nós temos em comum nesse trabalho, que é a nossa colega Laura Antunes. Laura também. Porque ela tanto participa no livro da Valéria, no Rastro do Tempo, como ela também participa nos dois lados da ponte. Dos nossos colegas, então, da oficina da Valéria, a Laura participa também desse aqui. Legal. Né? Eu vou te ser bem sincera, eu nasci em Uruguaiana, eu vivi aqui até os meus 24 anos, mas eu arranho, assim, no portunhol. Trabalho um pouquinho. Não, mas assim, ó. Mas eu vou ler o livro, né? E aí eu vou aprender um pouquinho mais. Mas tu vais perceber, assim, que são termos que a gente usa aqui, né? Que a gente usa, né? Que é usual aqui, né? Não é nada que vá nos ter que procurar no dicionário, não. Os meus pais, eles não são daqui da região da fronteira, né? O meu pai é da tua região, das Missões, a mamãe da Serra. E em casa, acaba que a gente sofre um pouco a influência dos pais, né? Mas o portunhol é como eu te disse, eu arranho, mas vou aprender mais aí com o livro. Então, com a obra. Outra coisa, César, no domingo a gente tem uma oficina interessantíssima, né? Muito interessantíssima. Do Marcelo Rocha. O Marcelo Rocha, ele ganhou já o Açorianos com o primeiro livro de contos dele.
primeira obra que ele escreveu de contos, ele já ganhou Açorianos. Aí a segunda obra de contos também, ele já ganhou o Off Flip, começou a banda. Nós vamos Nós terminar vamos fazer um rapidinho. intervalo e depois a gente volta a conversar sobre a nós vamos fazer oficina. intervalo. Então tá. Voltamos mais tarde. Que paixão.